Shi tinha uma vida privilegiada como filho de uma família rica de segunda geração. Ele não voltava para casa há tempos, mas uma espada misteriosa o faz decidir retornar e se reunir com sua família. Mal sabia ele que uma lenda popular de uma década iria frustrar seus planos. Era 11 de novembro do ano 1111, o dia em que o Blue Star enfrenta o apocalipse. Zumbis atacam pessoas indefesas que só podem correr e gritar de terror. São aterrorizantes, eram humanos, mas agora são monstros irracionais que perseguem e atacam. Uma garota corre por um corredor vazio com um zumbi atrás. Com lágrimas, ela grita desesperada para que ele a deixe em paz, mas ele não entende. Enquanto luta intensamente para escapar da morte inevitável, a única coisa em que consegue pensar é em voltar para casa e ver seus pais novamente. Ela não pode morrer dessa maneira, não até ter certeza de que seus pais estão realmente a salvo. Tudo o que ela precisa fazer é encontrar um jeito de se esconder no depósito da empresa e, então, estará finalmente segura. Ao chegar ao final do corredor, ela se depara com um zumbi que já está lá dentro, devorando o corpo de um de seus colegas de trabalho. O homem grita desesperadamente, em meio a uma dor intensa, pedindo que ela fuja o mais rápido possível. No entanto, o choque de presenciar uma cena tão horrível a faz cair no chão, paralisada pelo medo. Em vez de fugir, o zumbi se levanta, enquanto seu colega de trabalho cai morto, e começa a se aproximar dela. Ela tenta se afastar, mas está apavorada. Então, de repente, ele a ataca antes que ela consiga reagir, e ela se prepara para a morte iminente, desejando intensamente que alguém venha salvá-la. Antes que o zumbi a alcance, um homem surge com uma espada e corta o zumbi ao meio, matando na hora. Matar o zumbi de nível 1 dá 10 pontos neste jogo terrível. Lu Xing olha admirada para seu colega que apareceu e salvou sua vida. O nome dele é Yuan Shi, pela grande espada em sua mão. Yuan, fica claro que ele está preparado para sobreviver ao apocalipse. Outro zumbi aparece atrás dela, indo para a cabeça de Lu Xing. Mas Yuan Shi é mais rápido e com um golpe rápido de espada elimina o monstro antes que ele ataque. Ele pergunta o que ela faz no chão em vez de fugir para salvar-se. Isso a desperta e ela o segue pela zona de guerra que foi um edifício de escritórios. O restante do escritório se transformou em uma verdadeira zona de guerra ativa. Os zumbis começam a perseguir e devorar todos os humanos que encontram pelo caminho, e o número de pessoas vivas começa a diminuir lentamente. Assim que eles chegam à área principal do prédio de escritórios, são imediatamente cercados e perseguidos por vários zumbis ao mesmo tempo. Eun-Shi agarra a mão dela com firmeza e a puxa para trás, enquanto os dois correm desesperadamente para escapar da ordem debandada. Lucy não pode acreditar que o apocalipse está de fato acontecendo. Ele ainda pensa que tudo isso é um sonho, mas essa jornada é extremamente real e mortal. Até mesmo Yun que gostaria que fosse só um sonho. Mas, enquanto ele corre pelos corredores ao lado de Lu Xing, sendo perseguido por dezenas de zumbis sedentos por sangue, fica evidente que isso é extremamente real e perigoso. Yun que é um jovem mestre de 21 anos da família Yun Zonggu. 10 minutos atrás, ele era um filho rico disfarçado de funcionário comum. Agora, luta pela vida contra zumbis. Enquanto correm pelos corredores para sobreviver, Eun-Shi lembra do que aconteceu antes do caos. 10 minutos antes, Yun-Shi andava pelo escritório, que logo estaria cheio de sangue, com um ar presunçoso, pensando em seus planos. Lucian o encontra no escritório e pergunta se ele vai fazer hora extra hoje. Afinal, é o dia da profecia do apocalipse, e ela está com medo e quer que ele a acompanhe até em casa. É claro que ela não está realmente assustada, só quer usar a profecia como desculpa para ficar a sós com ele. A profecia virou quase um conto popular de 10 anos. Não há nada a temer, nem os alunos do ensino fundamental levam isso a sério. Lucian concorda nervoso, e o plano dela de ficar sozinha com o MC falha. Antes de partir, ele pergunta se ela tem medo de voltar sozinha. Vendo uma chance de conquistá-lo, ela diz que está com muito medo e espera que ele não resista ao seu charme. Ao invés disso, ele se vira e anuncia para todo o escritório que a deusa está com medo do apocalipse e deseja que alguém a leve para casa depois do expediente. Imediatamente, o restante dos funcionários do escritório se reúne ao redor dela, perguntando ansiosamente se ela lhes daria a honra de levá-la para casa. Lu Xing se afasta desajeitadamente, pois está completamente cercada por homens que desejam ter um momento de sua atenção. Yun que é teimoso demais, e parece que ele conseguiu escapar de seus avanços mais uma vez. O homem aproveita o tumulto para fugir e vai até sua mesa ver o pacote recém-chegado. A ideia do fim do mundo vem à mente. No entanto, como ele falou para Lu Xing, essa profecia está em curso há uma década, e muitos a usam como justificativa para alcançar seus objetivos. Há 10 anos, o computador superinteligente Titã detectou a chegada de uma estrela escura e previu que a estrela azul, seu lar, entraria na era do apocalipse em 11 de novembro. Esse anúncio gerou pânico inicial na humanidade, levando o governo mundial a enviar militares a várias regiões e impor um bloqueio em massa para garantir a segurança do maior número possível de pessoas.
Na época, todos estavam aterrorizados com a previsão e correram para casa para se proteger. Nos últimos 10 anos, a humanidade permaneceu em alerta máximo, mas a estrela negra nunca apareceu. Todo ano, o 11 de novembro chegava e passava sem sinal de algo acontecer. Caças voavam e soldados patrulhavam as ruas, tentando manter a segurança. No 8º ano dessa rotina, as pessoas começaram a aceitar ficar trancadas em casa uma vez por ano, sem razão aparente. Elas reclamam das regras rígidas, já que é claro que o apocalipse não vem mais. Essas regras rígidas impedem as pessoas de sair. 10 anos depois, a profecia não é levada a sério, e alguns a usam como desculpa para sair do trabalho ou obter favores. Eu que não tem tempo para isso. O que mais importa agora é o pacote que recebeu. Ele abre a caixa e encontra uma longa espada preta com um bilhete. Um colega de trabalho que estava passando por lá pergunta a um X se ele comprou algum modelo novo de brinquedo para crianças. E ele fica bastante chocado, pois o nosso MC geralmente é a única pessoa que não se interessa por essas coisas. Pode até parecer um modelo de brinquedo, mas essa espada é realmente muito real. Ela é chamada de Blade of Annihilation, ou Lâmina da Aniquilação, e é feita do metal mais duro disponível atualmente, conhecido como ouro fino de Titã. Essa espada tem a capacidade de cortar ouro e jade como se estivesse cortando um melão. Isso foi enviado por sua família para autodefesa. Não é um brinquedo, mas uma arma de matar de alta tecnologia, digna de ser um item proibido de nível 3 no setor civil. Ele se pergunta como sua tia transportou isso. Atrás da carta, há um bilhete perguntando quanto tempo ele ainda ficará longe antes de voltar para casa. Já fazem 3 anos que ele saiu de casa. No início, não queria uma vida organizada pela família e fugiu para o Distrito 105 para viver por conta própria. Mas agora, ficou tanto tempo fora que virou um problema. É hora de parar com essa fuga e voltar para casa. Ele planeja esperar até amanhã, quando receberá seu salário. Depois, ele retornará para casa, para sua família. Como se estivesse provocando por esse pensamento, tudo muda quando ele decide. Sinos altos tocam e o céu escurece como carmesim, sinalizando o apocalipse esperado há uma década. Yun-Shi vai à janela para ver e o céu é engolido por uma enorme estrela escura que colide com o planeta. Uma voz surge quando as pessoas entram em pânico. Ela diz que a estrela azul, lar da humanidade, vai se tornar parte do jogo global Apocalipse. Agora, o apocalipse chegou e a humanidade perdeu sua liberdade, tornando-se monstros e NPCs no jogo. O jogo está na fase de aquecimento, onde as pessoas têm 24 horas para ganhar pontos e melhorar seu status de NPC. Quanto maior o nível, mais fortes serão os NPCs e monstros após a fase de aquecimento. Em 24 horas, os jogadores entrarão no jogo e o verdadeiro apocalipse começará. NPCs não podem matar jogadores, mas podem ser mortos. Tudo o que acontecer agora deve ser levado a sério, pois a morte no jogo equivale à morte na realidade. A grande pergunta na mente de Yun-Shi é: se todos se tornarão monstros e NPCs, quem serão os jogadores? Com o início do apocalipse, o mundo começa a se transformar em um cenário de jogo. As comunicações globais foram alteradas e o canal do mundo do jogo foi aberto, permitindo o bate-papo do jogo. Outras comunicações foram desativadas. Agora, o mundo está pronto para mudar. A primeira etapa para os NPCs é escolher uma classe em 5 minutos. Quando esses 5 minutos acabarem, o jogo começará. Um perfil de personagem de Yun-Shi aparece, mostrando suas estatísticas. Ele está no nível 1, com 20 pontos para distribuir. Cada nível acima dá 2 pontos para atributos. Mostra também que ele foi escolhido como NPC e poderá usar os pontos ao subir de nível. Atualmente, sua força é nível 9, agilidade 9, mente 10 e físico 10. Cada estatística melhora habilidades e a velocidade dos ataques. A única coisa faltando são suas profissões e talentos. A interface lembra um jogo holográfico e pede para escolher uma classe. Se realmente estão em um mundo apocalíptico, escolher a classe certa é vital para sobreviver no início. Ele tem várias opções de classe para escolher. A primeira é a classe Warrior, com alta força e constituição, usando ataques corpo a corpo e o Bloodless Effect, que aumenta a força e velocidade de ataque após o primeiro ataque corpo a corpo por tempo limitado. Também há a classe Magé, que se destaca em espírito e constituição. A classe Magé ganha um bônus que aumenta a velocidade de lançamento de feitiços em 15%. Por último, temos a classe Knight, com uma constituição e força notáveis. A constituição é seu atributo principal e aumenta em 20% durante a batalha, permitindo ignorar 50% do peso corporal para melhorar o desempenho.
A classe Knight é muito poderosa, e Yun-Ki pensa em escolher entre Knight e Warrior, já que ele possui uma espada. Então, certamente será muito útil se a classe que ele escolher puder utilizá-lo. Ele decide optar pela classe Knight, e o sistema exibe uma mensagem informando que uma energia incomum foi detectada nele. Como resultado, sua classe foi atualizada para uma classe de classificação SSS, a Ghost Knight, ou Cavaleiro Fantasma. A classe Ghost possui 3 estatísticas principais que são a Constitution, ou Constituição, Strength, ou Força, e Spirit, ou Espírito, além de ter agilidade como um atributo secundário. Ele tem uma habilidade especial chamada Decay, Decadência, que coloca uma marca de morte em um alvo, reduzindo sua cura em 10% e seu nível ao morrer. O jogo começou e Yun-Shi já ganhou uma habilidade que quebra o jogo. Além disso, ele recebeu um talento chamado Son of the Plane, Filho do Plano, que permite aumentar em 10 vezes até 3 atributos não de combate. Isso significa que ele pode aprimorar habilidades 10 vezes mais rápido. A seleção de classe termina quando ele recebe as atualizações e o jogo começa em 5 segundos. Enquanto o sistema faz a contagem, alguns percebem que não tem opção de classe. Eles reclamam e, ao fim da contagem, começam a se transformar em seres irreconhecíveis. Seus olhos ficam vermelhos como sangue, e suas habilidades assumem um tom roxo estranho, enquanto todos começam a vomitar sangue. Num piscar de olhos, vários funcionários do escritório se transformam em zumbis. Os zumbis gemem de dor e tossem sangue, claramente sofrendo muito. Uma mulher tenta perguntar a uma das pessoas que está lutando o que está acontecendo, mas elas continuam a gritar de dor e a tossir sangue. De repente, um zumbi avança a mulher preocupada, prendendo-a no chão e mordendo seu pescoço enquanto ela grita por socorro. Outros zumbis imitam, mordendo ex-colegas sem piedade, causando caos no escritório. As pessoas correm por suas vidas, enquanto os mordidos ressurgem como zumbis. Parece que o que está acontecendo com esses zumbis é altamente contagioso, e uma única mordida já é suficiente para transmitir o vírus. A garota que foi mordida há pouco tempo e se transformou em zumbi corre em direção a outro colega de trabalho, tentando mordê-lo, mas Yun-Shi chega rapidamente para bloquear o ataque com sua espada. Ele grita desesperadamente para seus colegas, que estão em pânico, para correrem o mais rápido possível e evitarem serem pegos pelos zumbis, enquanto ele se esforça para contê-los. Yun-Ki estava bravamente lutando contra os zumbis, se esforçando para impedi-los de atacar seus colegas de trabalho. Foi nesse momento que ele viu Lu Xing, que estava prestes a ser atacado por um zumbi. Os dois correm pelos corredores ensanguentados, procurando um lugar seguro. Encontram outro sobrevivente, que Yun-Shi quase mata. O homem implora por sua vida. Yun-Shi o reconhece como Lu Yang, passa por ele e diz para ser mais cuidadoso e não aparecer. De repente, sem qualquer aviso, enquanto os dois se afastavam, Liu Yang grita com Yun-Ki por ser tão insensível a ponto de abandonar alguém que fazia parte da mesma equipe que ele. Nosso protagonista viu Liu Yang em apuros, mas não se ofereceu para ajudar. Apesar do relacionamento entre eles como colegas de trabalho, Yun-Shi apenas o olha de relance e lembra a Lu Yang que ele costumava plagiar todas as ideias de Yun-Ki, e até mesmo levar o crédito por suas conquistas e realizações. Além disso, ele obrigou uma colega a fazer 3 abortos. Nosso MC não tem razão para ajudar alguém tão horrível. Depois, ele sai com Lu Xing enquanto o homem implora, dizendo que é cavaleiro e juntos não precisarão se preocupar com zumbis por um tempo. Lucian até tenta defendê-lo, pois cavaleiros são conhecidos por serem fortes. Não importa quão forte seja sua classe, ele ainda é escória. Lu Yang já ouviu o suficiente e pega uma vassoura para atacar Yun-Shi por trás. Mas Yun-Shi rapidamente se vira e o golpeia com a espada, fazendo-o voar. Antes que ele se levante para atacar a dupla, um zumbi se aproxima e o ataca por trás. Yun-Shi novamente diz a Lu Xing para se mover. Yun-Shi não acredita que deixaria um homem morrer sem ajudar. Suas palavras fazem nosso MC parar. Ele diz a Lu Xing que ela deve deixar de lado a bondade desnecessária neste apocalipse. Agora, estão no meio do fim do mundo e só podem se preocupar com eles mesmos. Yun-Shi não quer alguém ingênuo que sinta empatia e vire vítima. Há muitos zumbis para que conversem no corredor do escritório, então ele diz para segui-lo e encontrar um lugar seguro. Enquanto continuam, alguém abre a porta na frente deles. É a colega Jia Jia, que já encontrou um lugar seguro. Yun-Shi e Lu Xing vão para a sala de conferências vazia e barricam a porta com cadeiras enquanto os zumbis batem do lado de fora. Os zumbis continuam batendo incansavelmente na porta, tentando entrar, mas, felizmente, parece que a barricada é resistente o suficiente para impedi-los. Havia muitas pessoas trabalhando nessa empresa. Mas agora esse grande número foi reduzido a apenas 7 míseros sobreviventes. Todos eles estão encolhidos no escritório, sem saber o que fazer em seguida ou como poderão escapar dessa situação. Jia Jia está chorando no chão, perguntando-se como exatamente o mundo chegou a esse ponto. O mais importante para eles agora é se manterem vivos. Pelo menos podem agradecer que os zumbis não conseguem entrar no escritório.
O homem gordo na mesa bate o punho na madeira e culpa Gia pelos zumbis que estão nas portas. Os zumbis acharam a sala porque ela abriu a porta e deixou Yun-Shi e Lu-Xin entrarem. Já não havia comida, e agora os zumbis bloqueiam a única saída. O homem que está gritando com os outros é o gerente da empresa, Kang Yu-Kian. Ele está extremamente chateado com o fato de as pessoas estarem trazendo a morte para ele, e agora ele enfrenta ainda mais perigo por causa disso. O guarda de segurança Xiaonian não aprecia o tom do gerente e se pergunta o que ele está realmente dizendo. Xiaonian correu para trás de Yun-Ki e acabou atraindo vários zumbis. Ele é a razão pela qual tantos deles estavam batendo na porta desde o início. Quando Jaji abriu a porta para eles mais cedo, o guarda de segurança de repente correu para dentro atrás deles, trazendo vários zumbis junto com ele. Kang Yu-Kian não conseguiu se controlar e começou a gritar com o guarda de segurança por ter trazido os zumbis para o escritório. Para Kang Yu-Kian, se o guarda de segurança não tivesse trazido todos aqueles zumbis que o perseguiam para dentro do escritório, eles não estariam presos nessa situação complicada. Ele está coberto de sangue, então Zhao Nian pode já estar infectado e prestes a virar um monstro. Isso foi demais para Xiaonian, que se aproximou do gordo, agarrando-o pelo colarinho. Ele está cansado do abuso constante e já tolerou a língua afiada do homem por tempo demais. Agora quer acabar com isso. O gerente, sem perceber a situação, avisa o segurança para cuidar da forma como fala, ou será demitido. Mas o apocalipse está em curso, e ser demitido não é uma de suas 10 maiores preocupações agora. Ele então leva o homem até uma janela e a quebra com ele antes de pendurá-lo na lateral do prédio. Estão no 17º andar, e uma queda dessas transformaria Xiao Yuqian em uma panqueca humana. Lucian tenta acalmar a tensão e diz a Jianian para parar antes de matar o gerente. Ela revela que escolheu a classe de mago e despertou a habilidade Holy Light, que purifica ferimentos. Se ele permitir, ela tratará seus ferimentos para que não vire um monstro. Foi uma atitude estúpida de Lu-Xin e Yun-Shi. Um não acredita que ela revelou informações sobre sua classe tão descuidadamente. O perigo maior geralmente vem das pessoas ao seu redor, e os outros sobreviventes percebem que, apesar do grupo estar junto há bastante tempo, ninguém revelou suas classes ainda. Todos devem continuar se protegendo uns dos outros. Se ela continuar fazendo coisas assim, vai acabar se metendo em grandes problemas. Ela continua falando, confirmando que é uma maga, para que ele não precise se preocupar com a infecção. Se trabalharem juntos. Assim, podem evitar algo ruim e até reverter seus destinos. É o que ela pensa que acontecerá se tentar acalmá-lo e falar racionalmente. Até Kang Yuqian tenta convencer o segurança de que não precisa matar, pois alguém pode curar seus ferimentos. Mas, em vez de ouvir ambos, Xiaonian joga o gerente pela janela. O gerente se aproxima de Lu-Xin, que se afasta com medo dos olhos loucos dele. Os gritos do gerente enchem a sala enquanto ele cai e morre, esparramando-se no chão. Ela pergunta a Jian por que fez isso, mas a razão é simples: o segurança não gostava do homem gordo. Não importa que fosse uma vida humana. O gerente é só um trampolim. Xiaonian escolheu ser um guerreiro e, com habilidade para sobreviver, poderá contra-atacar o apocalipse e dominar o mundo. Conforme ele começa a falar sobre suas ilusões, seu corpo inicia uma transformação, tornando-se de um roxo repugnante, enquanto seus olhos brilham intensamente em vermelho. Isso é apenas uma prova do nível de horrores que os seres humanos são capazes de realizar quando não existem restrições de lei e moralidade. Parece que o homem gordo estava realmente certo, e Xiaonian se transformou de fato em um monstro, assim como os zumbis do lado de fora. Ele se aproxima do grupo de pessoas que se dirige a Lu-Xin, com a intenção de torná-la sua mulher à força. Ela tenta correr, mas, antes que ele consiga agarrá-la, um golpe preciso e certeiro de espada de Yun-Shi é mais do que suficiente para fazer com que o enorme zumbi recue. Yun-Shi se posiciona entre os dois, usando a espada para proteger a garota atrás dele. O guarda zumbi pergunta ao MC se ele também está interessado nela, mas ele nega. Só está interessado nas habilidades dela. Afinal, os sobreviventes podem se machucar no apocalipse, então ter uma maga que dissipe o vírus é muito útil. Por causa disso, ele precisa se certificar de que a protege, não importa o que aconteça. Enquanto viajam juntos pelo apocalipse, Xiaonian fica extremamente furioso com o fato de Yun-Ki ousar roubar o que ele reivindicou. Ele arranca um extintor de incêndio da parede para usá-lo como arma. Em seguida, ele corre rapidamente até Yun-Shi, levantando grande metal acima de sua cabeça com a intenção de golpeá-lo em nosso MC. Yun-Ki bloqueia o ataque com sua espada, mas a força é forte o suficiente para empurrá-lo para trás. Ao segurar o extintor, ele vê um ferimento profundo no rosto do segurança. Ele foi atingido e infectado, mas mesmo como zumbi, ainda fala normalmente. A mutação parece variar conforme a constituição da pessoa. A classe guerreira tem uma constituição incrível e, após a mutação, ficam mais fortes que outros zumbis. Isso foi de uma luta tensa para uma bomba que precisa ser desativada rapidamente. Yun-Shi avança com força e corta Zhao Nian e o extintor em um movimento. A luta termina rápido,
e Yun-Shi limpa o sangue das roupas. Os funcionários ficam chocados com 2 mortes tão rápidas. Yun-Shi olha para Lu-Shin, mas não consegue manter contato visual. Às vezes, é melhor mostrar as consequências das ações, em vez de apenas falar. Ele espera que Lu-Shin lembre-se das consequências de ser ingênuo e pare de ser imprudente. Embora ele tenha matado Zhao Nian por estar prestes a mutar, mostrar poder e causar medo seria mais vantajoso para nosso mestre. Ele se vira e olha para o resto dos funcionários do escritório encolhidos no canto e pergunta se mais alguém quer tentar tirar alguém dele. Eles se afastam rapidamente, dizendo que só querem sobreviver e não têm planos de cruzar com ele. Yun-Shi guarda a espada e manda Lu-Shin tratar os ferimentos deles enquanto decidem o que fazer. Do lado de fora, muitos zumbis tentam arrombar a porta. Lucine cura Jia pela primeira vez e pede para avisar se sentir desconforto. Enquanto Lu-Shin cura, Yun-Shi verifica seus dispositivos para tentar se conectar com alguém. Como ele esperava, todos os meios de comunicação não funcionam mais. Só é possível se conectar com o mundo exterior pelo canal mundial do jogo. Ele verifica o bate-papo mundial, a maioria das mensagens é de pessoas em pânico com a quantidade de zumbis por toda parte. Alguns tentam acalmar e garantir que a polícia resgatará os sobreviventes. Mas isso não adianta muito. No meio do caos, parece que a maioria das pessoas está se sentindo isolada e desamparada, sem apoio algum. E todos dependem uns dos outros para sobreviver. Então, Yun-Shi verifica suas próprias estatísticas. Diante da situação terrível e do ocorrido, ele não analisou bem as informações. Pelo painel, os únicos atributos não relacionados ao combate talvez se qualifiquem para o aumento de 10 vezes em seu talento. Entre as características com nomes e descrições claras, há um atributo estranho chamado compatibilidade. Ele não sabe o que é e decide ignorar por enquanto. Há um aumento permanente de 100 vezes que ele pode ajustar. É uma habilidade anormal que deve usar com cautela até entender o jogo. Quando a fase de aquecimento terminar, os outros atributos aparecerão e o aumento será mais útil. Por agora, ele ajusta para 10 vezes. Assim que ele prepara, sente um aumento de poder que é 10 vezes maior comparado aos outros. Lucian termina de curar os colegas de trabalho e percebe que está morrendo de fome. Talvez seja porque ele consumiu toda a sua magia durante o processo de cura, mas de repente ele está desesperadamente faminto por comida. Não há absolutamente nada para usar na sala de conferências, e eles não podem simplesmente ficar sentados aqui, esperando desesperadamente pelo resto do apocalipse. Faltam cerca de 20 horas para os jogadores entrarem no jogo. Quando chegar, a Blue Star enfrentará um massacre pior que um surto de zumbis. Antes disso, ele precisa fazer o máximo de pontos para sobreviver. Após o aquecimento, Yun-Ki invoca sua espada e sai da sala enquanto colegas perguntam o que ele faz. Com tantos zumbis lá fora, não há como sobreviverem. Se nosso MC abrir a porta, os zumbis entrarão e comerão todos. Yun-Shi ignora o que pensam e manda saírem do caminho. Lu-Shin também tenta convencê-lo a não sair, pois é perigoso. Agora que acharam um lugar seguro, não há motivo para arriscar a vida saindo. Yun-Ki discorda totalmente. Não tem suprimentos na sala de conferências, e se esconder lá é como esperar pela morte. É melhor enfrentar os zumbis lá fora, enquanto os outros aguardam. Ele fechará a porta para protegê-los dos zumbis. Jia tenta convencê-lo de que ficar dentro de casa é mais seguro do que arriscar a vida lá fora. Há muitos monstros, e mesmo com uma arma, eles ainda se preocupam com ele. Lucien segura seu braço, tentando desesperadamente detê-lo, e pede que espere um pouco para ver se a polícia tenta resgatá-los. Yun-Shi não acredita que a polícia possa ajudar. Com a intervenção dos Apocalipse Games, é improvável que sejam resgatados. De repente, um som alto vem de fora da janela. O grupo vê uma grande aeronave sobrevoando a cidade. É o porto flutuante ancorado acima da sede da Aliança. Uma voz no alto-falante, do líder da terceira equipe do Partido do Avanço Militar, Val Lian, anuncia a todos da Blue Star para manterem a esperança. Os militares enviaram 10 equipes para resgates. Se continuar assim, as operações devem estar em andamento e os militares terão controle em cerca de 3 horas. Eles anunciam que os moradores devem ir para lugares altos e enviam apoio. As coisas vão mudar e o pesadelo está prestes a acabar. O grupo corre para a janela aberta com nova esperança. Enquanto a nave sobrevoa a cidade, uma explosão de energia faz o líder parar. O sistema não gosta de interferências externas e usa medidas de emergência para garantir o progresso normal do jogo. De repente, a aeronave que simbolizava a esperança da humanidade explode no céu, caindo como chuva de metal em chamas. Enormes pedaços do avião despencam nas ruas, destroem prédios e fazem outros desmoronarem como dominós.
O edifício de escritórios onde Yun-Shi está é atingido na lateral e tomba. Yun-Shi habilmente utiliza sua espada para evitar que caia pela janela aberta, enquanto com a outra mão, rapidamente, agarra Lu-Xin antes que ela possa voar para fora. Os outros não têm a mesma sorte e são puxados pela janela para a morte. Parece que a dificuldade infernal do apocalipse está para começar. Com o apocalipse em pleno andamento, a prioridade do sistema é assegurar a prosperidade da área. Para isso, um número específico de NPCs é dado aos jogadores para serem eliminados, e suprimentos são fornecidos a esses NPCs para ajudá-los a sobreviver por si mesmos. No entanto, Yun-Shi realmente não está em posição de ir atrás de caixas de suprimentos agora. Ele ainda está pendurado na lateral de um prédio de escritórios, segurando uma espada em uma mão enquanto mantém uma mulher adulta suspensa com o outro braço. As partes destruídas do prédio continuam a cair ao redor deles, e ele precisa se mover rapidamente. A menos que o prédio inteiro desabe com eles ainda presos à lateral, não há outra opção para ele sair dali. Portanto, os dois terão de pular para conseguir escapar. Lucian não concorda com essa ideia, pois acredita que uma queda de tal altura certamente os matará. No entanto, Yun-Shi não tem tempo para ouvir seus medos. Ele diz a ela que eles pularão juntos na contagem de 3. Lu-Xin tenta aconselhá-lo a não colocar suas vidas em risco de maneira tão imprudente. Apesar disso, ele não espera pela opinião dela e, sem hesitar, pula imediatamente do prédio. Ao fazer isso, ele retira a espada e segura Lu-Xin pela cintura. Ambos caem de vários andares enquanto Lu-Xin se agarra e grita. Mas, com sua agilidade, ele desvia dos detritos, segurando a queda antes que acelere. Chegam ao chão com segurança, e Yun-Shi amortece a queda com as pernas. Ela agradece, percebendo que estão vivos e ele os trouxe em segurança. Depois disso, ele cuidadosamente a coloca no chão enquanto ambos começam a examinar a área ao redor. Yun-Shi rapidamente consegue encontrar uma caixa de suprimentos que estava escondida sob uma pilha de escombros. Parece que Yun-Shi decidiu pular nessa direção porque avistou os suprimentos do topo do prédio. Mesmo enfrentando uma situação terrível, ele ainda tinha energia para procurar mais suprimentos. Sua capacidade de adaptação é realmente extraordinária, e Lu-Xin está percebendo isso com seus próprios olhos. Mas a caixa de suprimentos não vai esperar por eles. Um zumbi salta de um canto e ataca Yun-Shi, que bloqueia a tempo. O zumbi empurra a espada, tentando morder Yun-Shi, mas ele o mantém afastado. Ele balança a espada e o zumbi voa para trás. Em vez de atacar de novo, o zumbi grita alto, atraindo outros zumbis rapidamente. Em questão de segundos, os dois se veem completamente cercados por uma pequena horda, sem uma maneira real de escapar. Os zumbis rugem e rosnam para eles enquanto se aproximam lentamente. Há muitos zumbis para ele enfrentar de uma só vez, então ele instrui Lu-Xin a se mover separadamente dele por enquanto, para dividir o grupo ao meio. Ela pergunta a ele o que deve fazer enquanto estão separados, já que ela não possui poderes de combate, mas Yun-Ki a empurra e diz para correr rápido, atraindo metade dos zumbis, enquanto a outra metade persegue Lu-Xin. Ele corta um zumbi e se esquiva dos outros. Lu-Xin segue o conselho e corre com medo. Os dois correm em lados opostos de uma parede. Enquanto Lu-Xin corre com medo, Yun-Ki reduz lentamente o número de zumbis até matar todos. Então, ele rapidamente corre até Lu-Xin e elimina o maior número possível de zumbis que ele consegue controlar enquanto eles a perseguem, conseguindo assim eliminar a horda com sucesso. No entanto, eles não têm tempo para comemorar essa pequena vitória, pois outra onda de zumbis se aproxima, vinda das ruas destruídas da cidade, provavelmente atraída pelo som da luta. Yun-Ki não perde tempo e corre em direção a eles, eliminando o máximo de zumbis que ele consegue antes que eles possam se reunir em um grupo grande. Num instante, a nova onda de zumbis foi eliminada, deixando-os a salvo por enquanto. Lu-Xin se encosta na parede para recuperar o fôlego, ainda abalada por quase perder a vida pela 5ª vez hoje. Enquanto isso, Yun-Shi aproveita o raro silêncio para verificar suas estatísticas após matar tantos zumbis. Ele olha para sua espada, feliz por crescer tão rápido. O aumento de 10 pontos de tempo que ele recebeu como talento está praticamente permitindo que ele trapaceie. Graças a isso, ele ganhou muita experiência e pontos matando zumbis. O talento de aumento é como trapacear. Sua espada virou uma arma proibida. Ele se tornou muito poderoso rapidamente. Se sua família tivesse enviado uma metralhadora em vez de uma espada, esse apocalipse seria mais interessante. Não era impossível para sua família, considerando sua riqueza. Durante o caos, ele quase esqueceu dos suprimentos que protegeu. Agora que os zumbis foram eliminados, é hora de verificar os despojos de guerra e os suprimentos que ele tanto lutou para adquirir. Abrir imediatamente os suprimentos deixados pelo sistema irá recompensá-lo com exatamente 0 pontos. São muitos pontos. Para verificar, ele consulta a tabela de classificação de pontos. Segundo ela, ele ocupa o 3º lugar no jogo, apenas 200 pontos atrás do segundo. Os outros dois no top 3 são referências da Aliança Humana. Um deles é Fang Gan, o deus da Guerra da Aliança, promovido herói civil enquanto liderava a Legião da Aliança em várias conquistas militares.
O outro é o porta-voz da Aliança, Ilvendin, patriarca da família Ilven e uma das 7 grandes famílias da Aliança. Conhecido como o cérebro do Congresso por sua inteligência incomparável. Mesmo se o apocalipse vier, enquanto ambos viverem, a humanidade terá esperança. Eles já têm mais de 3.000 pontos, e essa diferença não se ganha apenas matando monstros. É bastante provável que, devido ao grande número de soldados de elite sob seu comando, os dois conseguiram garantir muitos pontos ao explorar e saquear caixas de suprimentos. Sendo as principais potências da Blue Star, é natural que estejam no topo da lista. No entanto, o nome de Yun-Shi também aparece listado junto com o deles, o que é algo notável. Então, certamente, ele vai acabar atraindo bastante atenção. Ele realmente não quer acabar causando uma cena enquanto o jogo ainda está apenas começando. Portanto, por enquanto, a melhor coisa que ele pode fazer é manter-se discreto e evitar chamar a atenção desnecessariamente. Para isso, ele oculta seu nome na tabela. Lu Xing se aproxima enquanto ajusta suas configurações e pergunta sobre a caixa de suprimentos. Dentro, há itens médicos úteis para a sobrevivência. Com essas poções, ele pode tratar ferimentos sozinho. Talvez não precise mais levar Lu Xing, já que ela tem pouco poder de luta e causa problemas. De repente, um grito ecoa, e Yun-Shi se vira a tempo de impedir que o punho de um zumbi esmague sua cabeça. Esse zumbi é feminino e parece mais forte que os outros. Enquanto segura o zumbi, ele diz a Lu Xing para sair da luta antes de se machucar. Ela se afasta rápido e diz para ele ter cuidado enquanto foge. Com Lu Xing em segurança, ele não precisa se preocupar com ela. Yun-Shi rapidamente empurra o zumbi com sua espada, mas antes de atacá-lo novamente, o zumbi salta para evitar o golpe. A maneira como ela se esquiva mostra sua incrível rapidez e poder de ataque. Num instante, ela avança contra ele e lança suas garras em seu rosto. Yun-Shi desvia do ataque no rosto, mas leva um arranhão feio na coxa. O impacto lança para trás, mas ele se segura, apesar do sangue escorrendo pela perna. Esse zumbi tem tamanho similar ao de Lu Xing e é 2 vezes mais forte que os outros que ele enfrentou. Pode ser um monstro mutado acima do nível 1. É complicado lidar com ele, mas se Yun-Shi quiser enfrentá-lo, terá que usar um dos bônus da caixa de suprimentos. Ele não teve tempo de pegar muitos itens da caixa de suprimentos antes do ataque zumbi, mas conseguiu uma poção de combate antes de ser empurrado. Ele injetou a Combat Burst Potion, aumentando seus atributos de combate em 20%. Mas dura só 10 segundos. Seus efeitos são breves e não farão diferença para ele. Durante a luta, Euki se pergunta de onde veio esse remédio barato, mas um rugido do zumbi desvia sua atenção do remédio para ela. Ela não dá tempo para reclamar e, num instante, ataca de novo. Ele ergue a espada para se defender enquanto ela avança rápido. Os bônus são pequenos, mas melhores que nada. Ele usa o impulso do zumbi para acertá-lo no ombro com a espada. O zumbi grita de dor e tenta puxar a espada, mas está profundamente enterrada. Não há como ela conseguir puxá-la a tempo, então, em vez disso, ela ergue a mão para contra-atacar enquanto a espada ainda está repousando em seu ombro. Mais uma vez, Yun-Shi mal consegue evitar outro arranhão de garra em seu rosto, sofrendo um pequeno dano em sua bochecha. Lu Xing grita preocupada ao ver Yun-Shi sendo lentamente dominado pelo monstruoso zumbi. O zumbi ruge ferozmente e continua com os ataques cortantes, empurrando Yun-Shi lentamente para trás com uma força realmente incrível. Finalmente, ele bate as costas na parede, e a espada que usou é a única coisa que impede o zumbi de arranhá-lo mais com suas garras. O zumbi continua rugindo e arranhando seu rosto, e a espada está ficando menos eficaz em mantê-lo longe. As coisas não vão bem para ele, e o bônus da poção de combate acaba antes que ele possa usá-la efetivamente. Além disso, como ele não conseguiu pegar todos os suprimentos da caixa antes de o zumbi aparecer, ele agora está sem truques para usar. Sua principal prioridade deve ser encontrar uma maneira de se aproximar da caixa de suprimentos, mas o zumbi está completamente enfurecido e, com certeza, tornará isso uma tarefa realmente difícil para ele. O zumbi continua a rugir de raiva enquanto avança em sua direção, e os gritos dela acabam irritando Yun-Shi ainda mais. Com a espada ainda cravada no ombro dela, ele não tem muitas opções de armas. Então, em um ato de desespero, ele desfere um soco no queixo do zumbi com um impressionante gancho de esquerda. Logo após, ele puxa a espada do ombro dela e aproveita a chance para correr desesperadamente em direção à caixa de suprimentos, antes que ela consiga recuperar o equilíbrio. Ele se aproxima da caixa, mas a zumbi se recupera rapidamente e começa a persegui-lo, ganhando velocidade à medida que ele corre em direção ao seu objetivo. De repente, 2 frascos de remédio são lançados. Com um aviso rápido para pegá-los, ele os agarra e olha para a caixa de suprimentos, vendo Lu Xing com uma adaga. Ao ter certeza de que ele tem o remédio, ela levanta a adaga, usando um feitiço para se destacar, chamando o zumbi.
Yun-Ki continua correndo enquanto o zumbi para olhar a mulher chorando. Tão surpreso quanto Yun-Ki, o plano de Lu Xing funciona. Seu movimento desesperado é suficiente para dar tempo ao nosso MC de enfiar as duas drogas em seu braço, curando-se e aumentando sua força ao mesmo tempo. Parece que, apesar de suas deficiências, Lu Xing consegue encontrar uma maneira de ser útil em situações críticas. O zumbi percebe que Yun-Shi deve ter recebido algum tipo de aumento de poder e, então, volta sua atenção para ele. Enquanto o feitiço de cura limpa suas feridas e o bônus de combate melhora sua aura, dando-lhe um bônus de 10 segundos nas estatísticas e redução de dor. Ele se aproxima do zumbi e aponta a espada. Desta vez, ele usará os 10 segundos com sabedoria. O zumbi corre quando os bônus começam, mas Yun-Shi não espera, ele corre para ela. Com suas estatísticas melhoradas, ele facilmente acompanha a velocidade dela. Eles se aproximam e Yun-Shi desvia de um forte golpe das garras do zumbi, que também fica atrás dela. Antes de reagir, ele enfia a espada em suas costas, cortando o zumbi ao meio e derrubando-o. Com o zumbi derrotado, Lu Xing corre até seu parceiro para ver se está bem. Ela imediatamente lança sua luz sagrada sobre ele, curando seus ferimentos, enquanto o zumbi tenta, lamentavelmente, rastejar para longe usando apenas o tronco. Enquanto ela o cura, ele a observa por um momento. Ela pode ter sido fraca e um pouco simplória antes, mas suas habilidades e adaptabilidade estão melhorando mais rápido do que ele esperava. Lu Xing também o observa atentamente enquanto ela o cura. Desde que o apocalipse começou, ele provou ser incrivelmente forte, mostrando uma resiliência que surpreendeu a todos. Ele poderia tê-la deixado em paz após pegar os suprimentos, mas escolheu salvá-la novamente, já que ela tem sido um risco para ele. Como decidiu mantê-la por perto, ela fará o possível para ajudá-lo. Seus ferimentos estão curados e seu braço está novo. A magia dela é reconfortante e quente, ter uma curandeira ao lado é mais útil que o saque de uma caixa de suprimentos. Ele pega a adaga que ela deixou cair ao curá-lo e diz a Lu Xing para esfaquear o zumbi no coração. Ela hesita, mas percebe que Yun-Kui está certo. Precisa ser mais forte e não depender dele sempre. Ela se aproxima do zumbi, que desistiu de rastejar e geme no chão. Logo em seguida, ela dá um grito ao levantar a adaga bem acima da cabeça e a crava com força no peito do zumbi, encerrando de forma rápida o sofrimento dele. A garota zumbi solta um grito de dor antes de se calar, e Lu Xing ganha 500 pontos como recompensa por ter eliminado um zumbi de nível 5. Além disso, ela recebe uma recompensa adicional na forma de um novo feitiço de cura de nível 1. Este feitiço é uma habilidade direcionada a um único alvo e proporciona um efeito terapêutico no alvo do lançador. Yun-Ki cai de joelhos ao perceber que o zumbi que ele acabou de entregar tem um valor muito maior do que ele havia imaginado. Se ele a matasse, seu aumento 10 vezes mudaria 500 pontos para 5.000. Ele facilmente teria chegado ao topo da lista e derrotado o deus da guerra e o presidente da Assembleia de uma vez. Além disso, ela ganhou uma nova habilidade, mostrando quão poderoso era o monstro. Yun-Shi espera encontrar mais zumbis nível 5 para matar. Lu Xing corre até ele após vê-lo desmaiar e ele mente, dizendo que estava apenas cansado. Do nada. Parece que ele precisa levar essa curandeira consigo por toda a sua vida, pois ele não gostaria que outra pessoa a tirasse dele. Após tudo que eles já vivenciaram juntos, ele se levanta lentamente do chão, olhando ao redor, e diz a ela com calma que eles realmente precisam começar a se mover agora. Não há mais recursos na área. Encontre um abrigo seguro para descansar. Ela o detém antes que ele comece a andar e lhe diz que conhece um lugar onde há muitos suprimentos e que eles também podem descansar um pouco. Eles avançam pela cidade, caminhando por becos para evitar hordas. As ruas estão cheias de cadáveres de zumbis, indicando uma luta feroz. Todos os zumbis foram derrotados e estão no chão. Yun-Shi avisa que ainda devem ter cuidado, pois algum zumbi pode ter escapado e se escondido. Ele indaga sobre o abrigo que você mencionou, questionando se é aquele localizado em frente à comunidade de Green Day. Ele está ciente de que Lu Xing reside ali, e provavelmente essa é a razão pela qual ela deseja ir para lá. Ele descobriu isso porque seus colegas de trabalho frequentemente pedem para levá-la para casa, e ele deduziu, com base nas conversas que teve, onde provavelmente está a residência dela. Lucia revela que ela, com certeza, tem razões egoístas para querer retornar para casa. Principalmente, ela deseja garantir que seus pais estejam seguros, mas não mentiu sobre ter suprimentos valiosos em casa. Sua mãe tem o hábito de acumular, especialmente frutas e vegetais naturais. Ela sempre traz uma grande quantidade de frutas da fazenda e das lojas da família, que depois guarda no sótão. Isso provavelmente será suficiente para sustentá-los por um bom tempo. Além disso, ela realmente adoraria que ele ficasse em sua casa para que pudesse apresentá-lo aos seus pais. Ele a ignora e concentra-se nas ruas cheias de zumbis. É uma pena que todos tenham sido eliminados, senão ele poderia ter ganho alguns pontos no caminho. Agora, precisam transformar a viagem em uma missão para conseguir suprimentos. Ao verificar que a área está segura, ele sinaliza para avançarem, mas depois a detém. Quer garantir que ela lembre das regras que ele repetiu várias vezes enquanto caminhavam pelas ruas da cidade. No apocalipse, existem 3 tipos de pessoas com as quais você definitivamente não deve se envolver de forma alguma.
Primeiro, temos as pessoas que já eram proficientes e habilidosas em combate mesmo antes do apocalipse começar. Elas são significativamente mais fortes do que as pessoas comuns, apesar de possuírem os mesmos atributos básicos, e isso as torna especialmente perigosas. Isso é ainda mais verdadeiro se elas tiverem a classe Assassin, pois podem ter aumentos de habilidades que não são visíveis. Em segundo lugar, temos as pessoas que possuem a classe Atirador. Como atualmente todos são iniciantes de nível 1, basta uma única bala para eliminar os NPCs de imediato. O jogo também estabelece que apenas os atiradores podem usar uma arma. Eles são extremamente perigosos, então é melhor fugir rapidamente se você encontrar um deles. O terceiro grupo são os domadores de feras, que são especialmente perigosos porque não precisam lutar sozinhos. Eles podem simplesmente ordenar que suas feras domadas lutem por eles, tornando-os uma ameaça considerável. No estágio atual do apocalipse, esses tipos são os reis. 3 das 6 classes básicas são perigosas, e devem ter cuidado, especialmente com o atirador. Se enfrentarem um atirador, talvez nem vejam a morte chegar. Enquanto conversam, Yun-Ki nota um ponto vermelho no peito e se esquiva rapidamente de uma bala que vem em sua direção. A conversa veio na hora certa, pois eles enfrentarão um atirador. Outro ponto vermelho brilha na cabeça de Yun-Shi, mostrando que o atirador está pronto para atirar. Ele comunica ao capitão que encontrou 2 zumbis na parte sudeste da área A. Ele acha que Yun-Shi e Lu-Shin são zumbis e está pronto para eliminá-los. Yun-Shi temia isso e levanta as mãos rapidamente para mostrar que não é uma ameaça. O franco-atirador desconfia e pede prova de que são humanos. Yun-Shi hesita, mas vê um zumbi rastejando. Ele ruge e se prepara para atacar, mas Yun-Shi rapidamente corta sua cabeça. Fez isso para afastar suspeitas e também para ganhar pontos eliminando zumbis que ainda se movem. Ele rapidamente diz a Lu-Shin para fazer o mesmo e ganhar pontos grátis. Ela invoca a adaga e segue Yun-Shi para matar zumbis, ganhando 100 pontos por cada um. Eles continuam matando zumbis até o atirador se cansar e pedir a Yun-Shi para parar de ganhar pontos fáceis com a namorada. O RMC fica chateado por parar de usar o método fácil, mas Lu-Shin está mais focado em acharem que eles namoram. O franco-atirador leva os dois para o que se parece com um local militar seguro. Ele instrui as outras pessoas a verificarem seus corpos cuidadosamente em busca de feridas abertas ou quaisquer sinais de infecção. É evidente que eles estão tentando ser extremamente cuidadosos ao lidar com os infectados. Yun-Shi observa ao redor, analisando os arredores, mesmo com a visão limitada na entrada. Esse grupo parece ser composto principalmente por atiradores, e entre os que restam, há alguns magos, mas nenhum dos dois pertence a essas categorias. Existem cavaleiros, guerreiros e domadores de feras. Todos estão patrulhando nas melhores posições, como se tivessem treinamento para ataques. É claro que o grupo é uma equipe experiente formada desde o início do apocalipse, e seu líder deve ser um profissional. Yun-Ki se pergunta quem poderia ser e se é alguém do exército. Após buscar um mago, confirmaram que não estão feridos, então não há risco de infecção. O atirador fica mais amigável, destacando a sorte deles de chegar à base sem infecção. Eles são a equipe de aplicação da lei, policiais do Departamento de Ordem Pública da cidade. Quando o apocalipse começou, muitos zumbis surgiram no centro, e o capitão os levou a invadir o arsenal da base para montar uma linha defensiva para a evacuação. No entanto, mesmo com seus preparativos, todos os sobreviventes das ruas próximas foram evacuados e serão retirados em breve. É uma sorte incrível que Yun-Ki e Lu-Shin tenham chegado à base a tempo. Não é à toa que só há cadáveres de zumbis espalhados e nenhuma outra pessoa. Talvez esse grupo tenha levado todos os sobreviventes enquanto conversavam. Os soldados param de repente e se viram para saudar seu capitão, que se aproxima. O homem é o capitão e é líder da equipe de aplicação da lei. Ele veio se apresentar pessoalmente aos dois sobreviventes e descobrir como chegaram até aqui. Lu-Shin fala primeiro e diz que são da comunidade de Green Bay. É onde estão seus pais, e ela quer saber como estão as pessoas de lá e se ainda há moradores. A expressão do capitão fica mais sombria ao revelar que o risco em Green Bay é muito alto. Se os pais de Lu-Shin ainda estiverem lá, não há como salvá-los. Yun-Shi assegura quando quase desmaia ao ouvir as notícias terríveis, e ele fala com o capitão. Sem comunicação adequada, muitos não podem passar informações. É difícil acreditar que eles tenham tanta certeza de que não há sobreviventes. O franco-atirador fica furioso com os recém-chegados por questionarem seu capitão, mas o capitão o impede de atacar Yun-Shi. Ele informa aos dois que os membros de sua equipe têm enviado mensagens no canal mundial com o objetivo de contatar os sobreviventes ao redor deles. No começo, os residentes da comunidade de Green Bay respondiam, mas recentemente não houve nenhuma atividade no canal por cerca de meia hora. Além disso, o maior número de migrações de zumbis veio de lá. Portanto, é lógico acreditar que o lugar inteiro provavelmente já caiu. Mesmo que ele tenha uma arma, é improvável lidar com tantos zumbis de uma vez só.
O capitão a aconselha a não arriscar e acha que os pais dela não gostariam que morressem em vão. Eun-shi concorda. Os pais de Lucin podem já ter sido mortos pelos zumbis, e seria prudente não irem lá agora. Embora seja lógico, ele ainda teme que ela não consiga lidar com a notícia. De repente, um tumulto surge atrás deles e poeira sobe. Um soldado avisa o capitão An sobre monstros vindo do norte. Mas, desta vez, não são zumbis. Eun-shi vê enormes porcos zumbis mutantes avançando. O grupo rapidamente se mobiliza para enfrentar a ameaça. Os soldados pegam seus escudos anti-motim e se preparam para a batalha, com o capitão An liderando a equipe. Ele começa a dar instruções detalhadas enquanto eles entram em formação. Primeiro, ele pede aos atiradores que avancem e formem uma linha de defesa sólida na primeira fileira. Depois, ele instrui os cavaleiros e guerreiros a se posicionarem na segunda fileira, prontos para fornecer suporte essencial aos atiradores. Finalmente, os domadores de feras devem estar atentos às esquinas das ruas, prontos para dar avisos imediatos caso haja qualquer mudança na dinâmica da luta. Os magos restantes devem ficar atrás e usar sua magia de cura para manter todos vivos. Não é a primeira vez que a equipe de Lei enfrenta um grande grupo de atacantes. Todas as unidades obedecem o capitão An sem demora. Apenas 8 horas desde o início do apocalipse, mas a equipe já encontrou um ritmo e trabalha bem junta. Os porcos zumbis atacam e chegam ao alcance dos atiradores. O capitão ordena que atirem, e os atiradores disparam balas na horda. Os magos criam uma barreira protetora para a segurança. As balas atingem os porcos zumbis, que caem um a um. Porém, a cada um que cai, uma dúzia continua avançando. Apesar da reação rápida, a situação não é boa. Se continuar, os monstros romperão a defesa. Nem o poder de fogo mais forte é suficiente, e as coisas estão sombrias. Com os porcos zumbis prestes a dominá-los, o capitão ordena a retirada para o bunker. A equipe recua de forma lenta enquanto a debandada se aproxima, mas à medida que o tempo avança, eles têm cada vez menos munição disponível para usar na batalha. Um dos soldados acaba se ferindo ao tentar escapar da debandada. Suas pernas estão machucadas, e ele não consegue correr rápido o suficiente para fugir dos porcos que se aproximam com fúria. Um porco ruge enquanto se aproxima dele e salta para derrubá-lo no chão. O capitão tenta chamar seu companheiro de equipe, mas o soldado está distante demais para que o líder consiga alcançá-lo a tempo. De repente, um forte jato d'água faz o porco voar para longe do soldado ferido. Todos olham para Eun-shi com uma grande mangueira de incêndio ligada a um jipe militar. Ele usou uma pistola de água de alta pressão para afastar os porcos zumbis. O capitão fica surpreso com a solução rápida que ele encontrou. Finalmente, o soldado ferido é levado para junto da equipe. Graças a Eun-shi, ele sobreviveu à experiência mortal. O capitão agradece ao MC por salvar um membro da equipe. Eun-shi explica que os monstros são sensíveis a cheiros e ele não queria que o sangue atraísse mais deles. Mesmo salvando uma vida e ganhando a gratidão da equipe, Eun-shi se sente frustrado. Queria ser discreto e observar a capacidade de combate deles, mas teve que agir rápido. Mas ele precisava agir, e o número de porcos zumbis não diminuía. O capitão chama a equipe de foguetes e ordena que cubram a retirada do grupo. A equipe usa lançadores de granadas, disparando na horda de porcos zumbis e fazendo muitos voarem com as explosões. Eles seguem atacando, disparando projéteis altamente explosivos na rua para eliminar o máximo de porcos possível. A abordagem parece estar funcionando, mas, mesmo com os corpos despedaçados, alguns porcos ainda conseguem se levantar e se mover. Eun-shi sabe que, sem atingir os pontos vitais dos zumbis, não importa quantos projéteis explosivos disparem, não os matarão instantaneamente. Esse método é ineficiente, e precisam fazer algo diferente. Enquanto isso, a equipe segue disparando contra a multidão de porcos zumbis, tentando explodir o máximo de animais possível. Mas, no final, o poder de fogo se esgota e a equipe de foguetes fica com o último projétil. Antes de disparar, Eun-shi se aproxima com sua espada e a usa para lançar o foguete ao céu. Sem a classe de atirador, ele não pode segurar a arma diretamente, então precisa usar o atirador para direcionar a arma. Eun-shi coloca a mão no gatilho, força o atirador a pressionar para baixo e dispara o último projétil explosivo para o céu. O projétil curva-se no céu e acaba por se chocar contra um edifício, longe de onde os zumbis vêm. O soldado irritado pergunta a Eun-shi o que ele pensa que faz, pois parece que errou o tiro e desperdiçou o último projétil. Mas então o prédio em que ele atirou desmorona e um grande pedaço cai sobre os porcos zumbis furiosos. Seus rugidos param quando o entulho cai sobre eles, eliminando uma grande quantidade deles de uma vez só, enquanto também impede que os demais prossigam em sua fuga pela estrada. O atirador mal acreditou que os tiros aleatórios de Eun-shi funcionaram. Felizmente,
Sua intuição estava certa, e seu movimento apressado salvou o grupo. Até o capitão está impressionado com sua rápida adaptação e novas ideias. No entanto, alguns porcos ainda vivem e começam a se recuperar. O capitão lembra que há muitos monstros. E eles não devem relaxar só porque conseguiram derrubar alguns. E Yun-Shi aponta para um rastro de fumaça preta que vem de longe. Essa fumaça preta provavelmente está saindo da usina nuclear próxima, e eles conseguem ver uma saída de ar. Devido à fumaça, é provável que a usina tenha alguns geradores a diesel de emergência funcionando, e o sistema de proteção desses geradores deve estar desativado. Quando Yun-Shi menciona isso, o capitão entende imediatamente o que ele quer dizer e chama o vice-capitão para discutir a situação. Ele era eletricista antes do apocalipse, e o capitão manda ele pegar suas ferramentas e liderar as pessoas para mover o cabo para a área B. Ao chegar, quer que retirem o núcleo de cobre quebrado e o tragam. O vice-capitão prontamente ouve as instruções de seu superior. Sem demora, ele se empenha em reunir as pessoas mais qualificadas que consegue encontrar para a tarefa de conseguir o fio de cobre. Enquanto isso, eles borrifam água no chão com a mangueira. O cabo é colocado na água, e a eletricidade impede os porcos zumbis, fazendo-os voar e gritar de dor. Os porcos continuam a debandada, ignorando a água abaixo. O vice-capitão volta com o cabo eletrificado. O capitão ordena que ele o lance na água e avisa a todos para se afastarem e evitarem o cabo. O cabo atinge a água e a descarga elétrica é forte o bastante para parar os porcos zumbis, fazendo-os voar e gritar de dor. Os soldados começam a acumular pontos ao eliminar os porcos mutantes, confirmando que, finalmente, todos estão sendo derrotados. Depois disso, mesmo que ainda restem alguns porcos sobreviventes, seu poder de combate será reduzido em pelo menos 80%, o que tornará a tarefa de eliminá-los muito mais fácil. A saída de energia do gerador de emergência é realmente extraordinária, mas o capitão explica que não foi apenas o gerador de emergência que causou todo esse dano. Após o prédio desmoronar, partículas de metal e sal misturaram-se à água, aumentando sua condutividade. Isso causou o efeito altamente carregado. O capitão está certo de que Yun-Shi percebeu e usou eletricidade com base no ambiente e recursos disponíveis. Sua adaptação às mudanças é impressionante, e o capitão está feliz por estarem juntos. Mas, apesar de tudo, ainda é bastante cedo para que eles possam comemorar de verdade. Há ainda alguns porcos sobreviventes que avançam pela água eletrificada em direção a eles. Os guerreiros e cavaleiros pegam seus escudos antidistúrbios e correm rapidamente para enfrentar esses porcos furiosos, prontos para interceptá-los no meio do caminho e eliminá-los de vez. Um dos porcos, mais ousado, salta e se choca violentamente contra Yun-Shi, que habilmente bloqueia o ataque com seu escudo. Logo em seguida, ele se afasta do porco, ganhando um pouco de distância para poder reavaliar sua estratégia de combate contra ele. Somente com o impacto do porco. Ele é mais forte que um zumbi nível 5 agora. É difícil resistir ao poder deles, ainda mais para os outros, que não conseguem bloquear com escudos. Os soldados usam escudos para bloquear os porcos, mas eles continuam atacando. Não podem conter os ataques por muito tempo e, se continuar assim, serão dominados rapidamente. Se adiarem mais, as coisas ficarão desfavoráveis. Precisam agir rápido para reverter. Outro porco corre para Yun-Shi, que avança com o escudo. O capitão o vê e avisa, não os enfrente de frente se não quiser morrer. Yun-Shi finca os pés e abaixa o escudo quando o porco se aproxima. Não é ele que morrerá, mas o porco. Então, ele coloca a espada diante do escudo, preparando-se para que o porco se choque contra ela. O porco entra em ação e, exatamente como Yun-Shi desejava, ele colide com o rosto diretamente no escudo e na espada que se projeta à frente do escudo, matando-o instantaneamente. Yun-Ki então chuta o porco para longe do escudo e recebe uma notificação do sistema informando que ele conseguiu matar com sucesso um porco mutante de nível 1, ganhando assim 2.0 pontos. Seus pontos ultrapassaram 5.0, permitindo desenvolver a habilidade de classe Ressurreição. Yun-Shi pode ressuscitar um ser de nível igual ou inferior ao do hospedeiro. O ressuscitado serve ao hospedeiro e se sincroniza com seu nível. Pode ser usado em NPCs e monstros. É a primeira habilidade de classe que Yun-Shi obteve, e ele quer testá-la logo. Ele usa a habilidade para ressuscitar o porco que matou, e ele acorda brilhando com a aura verde do MC, parecendo mais feroz que vivo. O vice-capitão tenta avisar Yun-Shi para sair, pois o porco não está morto. Mas Yun-Shi, em vez de fugir, monta no porco como uma montaria. O vice-capitão, chocado, chama Yun-Shi de Cavaleiro de Porco. Mas esse nome é horrível. Og Rider seria melhor, mas estamos no universo errado. O poder de combate do porco é incrível, e é o que Yun-Shi quer. Ele monta no porco e corta vários porcos rapidamente. Enquanto avança na horda, cortando tudo no caminho, ganha 2.0 pontos por abate. Os outros ficam atonitos em silêncio com o poder de Yun-Shi. Ele segue montado no porco como um cavalo poderoso, mas fedorento.
Yun-Shi avança contra um porco que o ataca de frente, e sua montaria morde o lado do porco, matando-o com suas mandíbulas enormes. Mesmo com a montaria matando o porco, Yun-Shi ganha os pontos, tornando a habilidade de ressurreição ainda mais forte. Os soldados saem do choque e baixam os escudos. Os atiradores miram. O capitão ordena usar toda a munição para cobrir Yun-Shi e garantir sua sobrevivência. Eles atiram nos porcos que avançam enquanto Yun-Shi ataca. O número de porcos diminui até morrerem todos. Com os porcos eliminados, zumbis aparecem na rua, atraídos pelo barulho da luta. Eles já concluíram quase todo o combate. Só precisam eliminar os zumbis e podem encerrar o dia. Após essas batalhas, os soldados poderão finalizar suas missões e retornar para casa, para seus entes queridos. O capitão ordena que os soldados peguem suas armas e eliminem os últimos monstros para enfim concluir a missão. Antes de atirar, uma voz os chama, pedindo para não matarem os zumbis. É Lu Xing, e ela se aproxima de Yun-Shi com um olhar aterrorizado. Ele não entende por que ela reage assim e olha para a horda de zumbis. Na frente estão um homem e uma mulher, e Yun-Shi percebe que são os pais de Lu Xing. Ela chora ao chamá-los, mas eles agora são monstros sem mente. Yun-Shi avisa para não se aproximar e move o porco para bloquear sua visão. Lucian faz uma pausa enquanto Yun-Shi tenta acalmá-la, dizendo que aqueles zumbis não são mais seus pais. Ver familiares virarem zumbis é das piores coisas que alguém pode viver. O capitão ordena que todos saiam do torpor. Não há tempo para ficarem parados vendo os zumbis se aproximarem. Precisam pegar suas armas e lutar. O grupo de soldados corre para a batalha enquanto Lu Xing fica congelado de tristeza. Yun-Shi é a primeira a correr para os zumbis. Luke pula com o porco sobre os pais zumbificados de Lu Xing. Os zumbis rugem para o porco montado, mas são esmagados pelo peso do porco zumbi. No meio da horda, ele está cercado por mortos-vivos, e sair ileso será difícil. Enquanto os zumbis correm, alguns tiros certeiros os derrubam. Ele se vira para dois atiradores na colina mirando nos zumbis. Atrás dele, o capitão avança com seus homens, usando escudos para esmagar os zumbis e abrir caminho. Yun-Shi não está sozinho e pode avançar. Ele não precisa ser um herói solitário. Quando a polícia chega, os soldados se juntam, dizendo que não deixarão um garoto levar todos os pontos. Yun-Shi fica feliz e faz um acordo. Cada um pega a sua presa e ninguém rouba mortes. Com o trabalho conjunto, caos começa quando uma guerra total entre humanos e zumbis domina a região. Em aproximadamente 20 minutos, Yun-Shi elimina os últimos zumbis, e a área está praticamente limpa. O capitão também elimina os zumbis com facilidade, usando seu escudo anti-motim, e assim, todos os zumbis são derrotados, deixando o local completamente livre de qualquer ameaça zumbi. A batalha finalmente chegou ao fim e Yun-Shi pode descansar um pouco. Agora que todos os zumbis foram derrotados e a batalha chegou ao seu término, é realmente uma sorte para ele que a equipe policial tenha prestado auxílio, pois se não fosse por isso, ele teria que lidar com um grande número de zumbis simultaneamente. Isso certamente o colocaria em uma situação extremamente perigosa, onde ele poderia acabar gravemente ferido ou até mesmo morto. Enquanto ele descansa no porco de estimação, Lu Xing corre para ver se há ferimentos. Ela se ajoelha e usa sua luz sagrada para cuidar dele. Mas ela não está bem. Lágrimas nos olhos, tenta ser forte para não ser um peso para Yun-Shi. Seus pais já se foram e, se Yun-Shi morrer, ela ficará sozinha. Por isso, ela deve cuidar dele e curá-lo sempre que puder. Após um tempo, Yun-Shi diz que ele já está quase curado e ela pode parar. Em vez disso, ela deve aproveitar para se despedir dos pais. Então, ela vê o porco zumbi e seus pais zumbis ainda se movendo e chorando enquanto são esmagados. Por isso Yun-Shi correu primeiro para o meio da horda de zumbis, mesmo arriscando ser cercada. Ele queria separar os pais dela do grupo, dando-lhe a chance de se despedir antes que fossem mortos. Ele entrega sua espada para que ela termine o trabalho, e ela aceita solenemente. Então, ela se aproxima dos pais, que ainda gemem e choram sob o peso do porco. Os rugidos e gritos aumentam enquanto ela se aproxima, e é claro que estão longe demais para lembrar da filha. Ela treme ao saudar os pais, mesmo que não possam ouvi-la. Euki a observa pegar a espada. Eliminar entes queridos nunca será uma tarefa fácil, mesmo que eles tenham se transformado em zumbis e se tornado monstros. Quando ele começa a desconfiar que ela talvez não consiga realizar essa tarefa, ele sugere que pode ser ele quem terá que matá-los, caso ela não consiga fazer isso, mas ela não responde de imediato. Em vez disso, continua a falar com os pais enquanto treme e chora de forma incontrolável. Ela garante a eles que a filha está viva e bem, e que encontrou um companheiro confiável. Então, ela afirma que fará o possível para ter uma vida boa a partir de agora, para que eles não precisem se preocupar com ela. Por um momento,
Os zumbis param de rosnar e apenas a observam, quase como se estivessem entendendo o que ela diz. Então, ela levanta a espada sobre a cabeça e a desce sobre os dois zumbis, querendo acabar com a dor deles, proporcionando uma morte rápida e sem dor.